João, na sua epístola primeira, no 4º capítulo, ele diz: irmãos, não deis crédito a quaisquer espírito. Não deis crédito a quaisquer espírito. João está delimitando o espaço do cristão. Isso é muito importante. João está dizendo aí que nós, como cristãos, devemos saber o nosso espaço, discernir o nosso lugar e não dar ouvido a quaisquer espírito. O que vem a ser quaisquer espírito? É simples. É as vozes do mundo. Existe o mundo e as vozes do mundo. Como cristão, nós não temos nada com o mundo nem com as coisas do mundo. Aí está a definição do nosso lugar. O que devemos evitar? As vozes do mundo, as coisas do mundo e o mundo. Pois Jesus disse: eu não tenho nada com o mundo e as coisas do mundo. O mundo e as coisas do mundo têm um príncipe. Eu não tenho nada com este príncipe. E quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado, ele disse, os demônios disseram pela boca dele: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Já vieste nos atormentar? Veja. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Já vieste nos atormentar? Aí está o testemunho dos demônios. Eles sabem o lugar deles. E o lugar desses espíritos demoníacos não está com Cristo. Então, eles não estão com Cristo. Os espíritos demoníacos que estão neste mundo e que andam neste mundo não têm nada a ver com Cristo. E ele acrescenta mais uma coisa: já vieste nos atormentar? E isto é um testemunho dado pela boca dos espíritos imundos que estão neste mundo, que a presença de Jesus Cristo os atormenta. Por que atormenta? Porque Jesus é luz. E sendo luz, ele é fogo. Ele é um fogo abrasador. Para quem? Para os espíritos malignos que estão neste mundo. Os espíritos das trevas. Estes espíritos das trevas, nós podemos ver, têm habitação e fazem habitação no homem. O homem endemoniado estava cheio de espírito. Estava cheio de espíritos, espíritos malignos. Isso quer dizer que os espíritos malignos têm um lugar da sua preferência. E o lugar da sua preferência é habitar no homem. A tal ponto que quando eles tomam domínio do homem, eles chegam a falar pela boca do homem. E do gadareno, diz que dentro dele havia uma legião de espíritos. Veja só a quantidade de espíritos que podem habitar num homem. Uma legião. Tinha cerca de mais ou menos 2.000 porcos. E o espírito tinha que sair
Tinha que sair do homem. Sob o comando de Jesus Cristo, eles tinham que sair. Porque eles tinham que obedecer. E eles não queriam sair daquele lugar. Então aí já havia um espaço onde aqueles 2.000 espíritos malignos dominavam e queriam habitar ali. Então, ele pediu que não lançasse eles no abismo, mas que deixassem que eles morassem nos porcos. E Jesus permitiu. Então nós estamos vendo aí a morada de espíritos. Pode ser no homem, pode ser numa região. Aí estão os espíritos malignos, seres inteligentes, que podem habitar numa pessoa, como está habitando no homem, de Gadareno, e pode habitar num lugar onde eles gostam daquele lugar. Então, 2 lugares de habitação de espíritos malignos. E Jesus disse, vai. Então, eles saíram do homem e foram para os porcos. Mas veja só, quando eles se arremeteram para habitar nos porcos, o que aconteceu? Um fenômeno muito estranho, totalmente diferente. Nos homens, eles tinham alojamento. E os homens, o homem permitiu que eles habitassem nele. E habitassem não só um espírito maligno, mas uma legião de espírito maligno, habitando num homem só. E quando Cristo os expulsou, eles pediram para que ele habitasse naquela região. Eles não queriam sair dali. Eles não queriam ir para outro lugar. Quer dizer, são espíritos domésticos, acostumados a um lugar. Estão domesticados naquele lugar e não querem sair daquele lugar. Então eles pediram permissão de entrar nos porcos. Eles falaram, vai. Mas o interessante é esse fenômeno que aconteceu. Aqueles porcos, quando receberam esses espíritos malignos, tiveram uma reação. Não quiseram viver. Não quiseram aceitar a vida deles como um espaço de morada desses espíritos de trevas. Esses porcos não suportaram essa condição e preferiram a morte do que viverem endemoniados. Veja, esse fenômeno que está na Escritura Sagrada é marcante. Os porcos preferiram a morte do que serem a habitação de espíritos endemoniados. E, numa disparada, se afogaram todos. Se afogaram todos. Preferiram a morte do que dar morada a espíritos malignos, a demônios. Quem? Porcos. Os porcos. Não aceitaram ser a habitação de espíritos malignos. Preferiram a morte. Enquanto que o homem foi a habitação. Deixou não só um espírito maligno, mas uma legião de espíritos malignos fazerem morada nele. A diferença, né? O homem permitiu ser a habitação, casa de espíritos malignos.
E aí, uma legião de espíritos malignos vieram habitar naquele homem. O resultado era aquele: ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção, isto é, ele perdeu o domínio do barco da sua vida. Ficou à mercê das orientações dos espíritos malignos dentro dele. Um lunático. Um lunático. Bela lição temos aí. Agora, outra coisa, um outro lado nós podemos ver. Quando esse homem foi libertado, viram-no em perfeita paz, em sã consciência e vestido. O homem volta a tomar o seu lugar no mundo. Quando ele se liberta das influências malignas. Ele fica são. Os olhos dele se abrem. Ele cai em si. Isto é, ele passa a ter consciência. Por isso que João fala nesse capítulo 4 sobre estes espíritos. Estes espíritos que às vezes são colocados em nós por uma influência, uma orientação de um falso profeta. Isto é, de um conselho maligno. Uma orientação maligna. É um falso profeta. E a gente segue aquela direção e abre porta para que um instinto mau, um instinto maligno, um espírito maligno entre dentro de nós. E aí, somos regidos pelo quê? Pelo nervoso, pela ira, pelo esbravejamento. São espíritos. Aí, João diz do nosso lugar, o cuidado com essas coisas. Isso é determinado pelo círculo onde a gente frequenta. Quem são os nossos amigos? Por isso que alguém disse: me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Conforme o círculo de amigos que você tem, você vai ser influenciado pelo espírito daquele círculo. Por isso que os demônios não queriam sair daquele círculo. Eles tinham uma região. Que poderiam sair do homem, teriam que sair, mas queriam ficar naquela região. Eles estavam condicionados ali. Então, nós devemos saber com quem a gente anda. Porque o ditado ele me diz, né? Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Porque com quem andas, você vai sofrer a influência do espírito que está nele. Que está naquele grupo, que está naquela região, naquele estado e naquele país. Por isso que João vai falar o fundamento. Se ele fala em Cristo e admite Cristo, ele tem o Espírito de Deus. Se ele não confessa Cristo, ele não declara Cristo, ele não tem o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus vai ter o outro Espírito. Ou espíritos, que é o espírito deste mundo, ou os espíritos deste mundo. E aí ficam separados de Deus. Viram mundanos. E os mundanos não têm nada a ver com o reino de Deus.
Que relação tem a luz com as trevas? Nenhuma. Jesus disse: eu não tenho nada a ver com o espírito do mundo, nem no que há no mundo, nem com o mundo. Por isso que a pregação de Jesus Cristo foi do lugar dele. O reino de Deus é chegado. Queridos, aí está o nosso lugar, o reino de Deus. Porque ali estaremos com Cristo, com o Espírito de Cristo. E com Cristo nós estaremos quando estivermos com a sua palavra. E a sua palavra está onde? Nas Escrituras Sagradas. Aí está a casa de Deus. Você quer saber o endereço da casa de Deus? Escritura Sagrada. Deus habita aí. Deus habita aí. A igreja de Deus verdadeira é a Escritura Sagrada. Lugar onde Deus habita. Pois Deus e sua palavra são um. Note bem, Deus e sua palavra são um. Há uma unidade. Aí está a unidade cristã, as Escrituras Sagradas, a casa de Deus, lugar onde Deus habita. Agora tem outro lugar que Deus pode habitar, com permissão, que é chamado livre-arbítrio, que é em nós, se nós consentirmos que a palavra dele habita em nós. Aí seremos habitação de Deus. É o que a Escritura vai chamar de a nova criatura, o nascido de Deus. Nascido de Deus porque é gerado pela palavra, que é a semente santa. Aí está a localização dos nossos amigos, aqueles que frequentam a casa de Deus. A casa de Deus, onde é? A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aí está o lugar dos nossos amigos. Aqueles que confessam, que declaram, que falam em Jesus Cristo. Que tem Jesus Cristo no seu lábio. Pois os filhos de Deus falam, confessam, declaram o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem? É Jesus Cristo. João está delimitando o nosso círculo de amizade, o nosso âmbito de amizade. Aí está. Aqueles que frequentam a casa de Deus, que é a Escritura Sagrada. Porque Deus diz, não habitarei em templo feito por mão de homens. Oba, o que é que Deus disse? Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Isso quer dizer que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isto é, através da palavra e através da revelação ou as revelações do Espírito Santo. Aí estão os círculos dos filhos de Deus. A nossa comunidade real, a comunidade cristã, está reunido em torno desses eventos fundamentais. Escritura Sagrada, Palavra de Deus, Cristo, Espírito Santo, Reino de Deus. É uma boa nova, né? E assim a gente sai do círculo, o outro círculo, o círculo do mundo, com as suas influências, com os seus espíritos. E nós sabemos o nosso lugar enquanto estamos passando por essa terra. Um lugar de luz, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança. Na casa de Deus, que é a palavra de Deus. É uma boa nova, né? E assim vamos nos livrar da influência dos falsos profetas, desses espíritos imundos, que pregam o quê? As vozes do mundo. Vamos sair do racionalismo, do evolucionismo e outros ismos que tem por aí. As vozes do mundo, os espíritos do mundo. E vamos saber onde nos ater. Vamos descobrir o nosso lugar, que é na casa de Deus, isto é, nas Escrituras Sagradas. Pois Deus e sua palavra são um. Aí está a casa de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem. É uma boa nova, né?
nós descobrimos agora o nosso lugar neste mundo. O nosso lugar neste mundo. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras de advertência e de localização. Nós agradecemos as palavras de João, em nome de Jesus Cristo. E agora vamos ao teu nome para quebrar toda a força maligna que atentam sobre os homens, sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, espírito de doença, de tumores, de asma, de bronquite, de cegueira, de podridão, de pobreza, miséria, desgraça, tragédia, em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos todo esse espírito de falta de prosperidade. Os amarramos e lançamos fora da nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado. Amém.